Boa noite a todos, né? Dando continuidade aí ao capítulo 8 do livro 3 do Livro dos Espíritos. Falamos um pouco, né? Sobre a lei de sociedade, o porquê, né, da vida social, sabemos um pouco mais sobre isso, qual é a razão disso, a necessidade também, né, de vivermos em sociedade, a questão de viver isoladamente não convém, né, a nós espíritos nessa questão, né, também os laços de família também, falamos um pouco sobre essa questão de os animais terem a diferença de nós, né, nós somos seres racionais, somos espíritos aí, nessa questão do intelecto e da razão que leva ao livre-arbítrio, obviamente, nossa relação em família transcende a matéria, né? Temos relações ainda de outras vidas, então tem essa diferença aí, tá? E já entrando, né, no capítulo 8 da Lei do Progresso, já falamos um pouco sobre o estado natural, né? Como é que era, o estado natural é quando fomos criados, né, como espíritos lá, espíritos primitivos, né, as primeiras reencarnações, é diferente do estado natural, tá? Agora nós vamos entrar na questão, dando continuidade nesse capítulo, obviamente, vamos entrar na questão da marcha do progresso, é um assunto muito interessante, como sempre gosto de dizer para vocês, estudem em casa, leem bastante, para poder ter uma melhor compreensão desses assuntos do Espiritismo, tá? Que é muito importante essa relação, porque tudo se encaixa, poder ter um melhor entendimento para podermos viver melhor. Tá bom? Então, dando continuidade, marcha do progresso, pergunta de Kardec aos espíritos. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Resposta dos espíritos. O homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, já estamos entendendo essa relação, né? Opa, então temos que viver em sociedade, sim. Como nós vamos progredir, então, né? Ter esse progresso espiritual, como? Sem ter relacionamento. Então, é importante já, a princípio, já compreender isso já, para nós podermos ter o maior entendimento do que tem por vir ainda. Tá bom? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Essa pergunta aí vocês já escutaram e às vezes até sabem a resposta, né? Mas vamos ver a resposta dos espíritos. É sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta: fazendo compreender o bem e o mal. O homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O que quer dizer? Quer dizer o quê? Que, assim, nós não conseguimos ter essa compreensão. Obviamente, você já escutou, já vimos, até falamos assim, nossa, aquela pessoa ali fez aquilo, gente, mas ela é tão inteligente. Nós sempre damos essa conotação da inteligência, né? Nossa, mas ela fez aquilo, aquela atrocidade, fez aquela barbárie. Mas ele é tão inteligente, mas aí está mostrando, não quer dizer que ele é inteligente, que ele consegue já ter avançado moralmente, ter feito as escolhas corretas, ter feito a atitude correta. Então, vamos chegar na moral sim, como estamos fazendo, né? Estamos estudando, estamos aprendendo, entendendo, compreendendo. Isso aqui é um método. Isso aqui é um método, né? Nós podemos avançar intelectualmente para poder agir moralmente corretamente. Então, isso é normal, tá? Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo.
Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, como eu já disse, não vou ser redundante, mas é um processo. Nós estamos andando, estamos caminhando. Um exemplo disso, se nós formos olhar, né, o mundo há 2000 anos atrás e hoje, né, sabe, dá para ver essa discrepância, né, de avanço, né? Ainda mais nos últimos 100 anos, a questão da intelectualidade, é uma coisa absurda, tá? Só que a moral não acompanha, né, ainda, tá um pouco atrás ainda, estamos vendo ainda muitas situações que nos mostram isso, tá? Mas, como diz os espíritos, logicamente, em breve, né, logicamente mais algum tempo aí, vai estar meio que caminhando ali junto. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Isso é uma outra pergunta também que as pessoas fazem hoje, mas como assim, né? Parece que o mundo está acabando, aquela pessoa lá está ali, está fazendo aquilo, gente, era para ela fazer diferente, era para fazer isso, né? Aí, às vezes você pensa assim, nossa, ele está, né, acabando com tudo. Vamos ver. Não, mas o de entravar algumas vezes. Então, se nós formos puxar na história algumas situações aí que aconteceu aí, pode ter acontecido alguns deslizes aí, né, nessa questão aí da marcha da evolução. O próprio espiritismo, né, por Kardec foi meio que mudado ali um pouco ali, né, teve algumas figuras importantes que ele não fizeram ainda o que era para ser feito completamente, mas mesmo assim não conseguiu ainda atrapalhar o progresso, né? Então, isso acontece, pode acontecer, mas não consegue parar, não consegue deter a marcha do progresso. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará, eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco, né? Hoje ainda vemos ainda leis, né, nessas circunstâncias ainda vivemos ainda, até porque somos um mundo ainda de prova e expiação, iniciando essa mudança, né? Já deu a ignição, então ainda é uma briga, é uma luta, sim, que nós temos que travar aí, mas só vamos conseguir se tivermos compreensão, ideia e amor, né? Primeiro de tudo, tá? Não há homens que entravam ao progresso de boa fé, crendo favorecê-lo, porque o veem sob seu ponto de vista, e frequentemente, onde ele não está, pequena pedra colocada sobre a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Ou como não? Eu disse, como está a resposta anterior aí, o comentário de Kardec. Não tem como. Você pode ali, um pouquinho ali, mas não tem como parar, tá? Então é importante ter essa ideia, por quê? Porque é que nós estamos vendo hoje, né? Hoje, meio a essas turbulências que nós estamos passando, estamos vendo os líderes, né? Vários líderes de várias situações, né? Tomando, às vezes, atitudes equivocadas. Então, nós temos que ter essa compreensão. Não vai atrapalhar em nada, mas, tipo assim, não vai parar nada, mas vamos acompanhando, né? Tenhamos fé. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta?
Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos e tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Semelhante, parece alguma coisa que nós conhecemos já, né? O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas, as revoluções morais como as revoluções sociais. Se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Um momento que nós estamos vivendo é uma dessas, né? Se formos puxar, né, na história, temos relatos nesse sentido, né? De tempos em tempos aconteceu situações que levam o homem a repensar, a rever, dar uma sacudida. Então, isso agora que está acontecendo é normal acontecer. Às vezes muitas pessoas falam assim, mas não era para acontecer, tem um culpado. O culpado não tem um culpado. É uma situação nossa, da nossa condição. É para nós podermos avançar. Que senão, se nós ficarmos só por nós mesmos, não andamos. Então é necessário isso. É necessário que aconteça isso ainda no mundo de provas e expiações, principalmente. Dar uma sacudida, né? O homem não percebe frequentemente nessas comoções, senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneia a atmosfera depois de a ter perturbado. Então, vai passar tudo. E é para o nosso bem, é para a nossa evolução, para o nosso progresso, isso aí. Então, busquemos sempre isso, o entendimento, a compreensão do contexto em que estamos e tenhamos fé. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Às vezes, vamos pensar assim, mas a pessoa que faz isso hoje, ela não vai enxergar isso agora, ou nessa encarnação. Eu sei, entendemos isso, vemos pessoas nascerem, fazerem, serem a mesma coisa e desencarnarem. Só que já sabemos que existe uma vida só. Né? Já sabemos como é que funciona o mecanismo. Então, ao seu turno, sim, ele vai responder pelo que fez e também vai ter a compreensão, vai ter o entendimento, não, eu fiz errado, né? Não era daquela maneira. Agora eu vou ter forças agora para poder trilhar o caminho correto, entendeu? Poder resgatar aquilo que eu fiz errado lá atrás. Então, essa é a condição. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral. Porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, ao seu turno, excitam o homem às procuras que esclarece seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, é necessário passar por isso. Passar por essa condição de experimentar, de fazer. Nós somos espíritos errantes, né? Obviamente, cometemos erros, cometemos ainda alguns, obviamente, mas estamos sempre buscando o que é certo. E é um processo. Mas o mais importante é que chegou o momento já de nós podermos avançar, né?
O Espiritismo chegou para isso mesmo, para nos esclarecer realmente das leis, do que deve ser feito. Cabe a cada um de nós buscar essa compreensão, esse entendimento, essa aceitação da nossa condição hoje ainda, né, de espíritos ainda caminhando ainda com algumas más inclinações ainda, mas que hoje temos ferramentas, condições para poder, aos poucos, ir transformando em virtudes. Povos degenerados. A história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Quando tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, há perturbação e confusão em tua residência. Compreende ainda isto. Eras pobres e habitavas um casebre, porém, tornando-te rico e trocastes para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como tu o eras, vem tomar teu lugar no casebre, e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, aprende, pois que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são mais aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então, que avançaram, foram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que outros menos avançados tomaram seu lugar, que ao seu turno trocarão. Então, cada um na sua condição. Já entendemos algumas questões, né, como quando já escutaram sobre exilados de capela, né, da condição daquele povo, de uma parte daquele povo, obviamente, naquele globo, naquele mundo, que foram exilados aqui. Tem essa conotação, tem essa questão. Eles vieram, fizeram a parte, né, para completar a sua condição de poder retornar ao planeta, né, que eles estavam naquela condição, foram exilados aqui e atingiram e retornaram, né, uma boa parte aí, sim. E o que acontece? Esse processo que está acontecendo hoje aqui conosco é que aconteceu naquele tempo lá com eles. Né? Isso é normal, tá? Essa perturbação agora, essa condição, por quê? Para podermos viver no mundo melhor, tá? Então, é necessário isso aí, essa reforma que está acontecendo agora. Então, o mais importante é compreender isso e poder viver com isso, né? Lidar bem com isso, tá? Para poder até auxiliar na providência divina. Bom? Não há raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas estas se aniquilam, cada dia, corporalmente. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Elas atingirão, como todas as outras, a perfeição, passando por outras existências. Deus não deserta ninguém. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos, canibais, no caso. Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então, é normal. Às vezes nós olhamos assim as outras pessoas, as outras condições, né? E fala assim, nossa, mas como assim? Como assim? Mas nós já passamos por aquilo já, né? Aquela situação já passamos, entendeu? Por aquela fenda, né? Por aquele caminho ali, entendeu? Então, estamos evoluindo, tá? Estamos passando por isso. E cabe a nós também auxiliar também. Não é só olhar para cima também, e só querer ajuda, né? Querer as informações certas. Nós temos que fazer a nossa parte também para poder colaborar com a providência divina, que é auxiliar também aquele que sabe menos, né? Que é aquele que não tem condições ainda. Por isso que é bom o entendimento, a compreensão. E o espírito de caridade, de amor, porque sem isso nós não conseguimos avançar. Entendeu? Os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude.
Essa verdade constatada pela história não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade? Os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nasce, cresce e morre, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas discordam do progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão a luz dos outros povos. Então não adianta, como diz aí, se nós formos ver a história, vimos impérios, né? Impérios pomposos, poderosos, que ruíram, no decorrer do tempo, ruíram. Por quê? Porque não tem base sólida, não é calçada na justiça plena. Então, vai passando, vai caindo. Quem evolui é o homem. Nós temos que evoluir para poder fazer civilizações evoluídas. É o que compõe. Então, é tudo um caminho, é tudo passo a passo. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a estes costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for, por toda parte, a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem. Então eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para o seu vizinho, nem viver às suas custas. Então, estamos rumando para isso, né? Mas ainda vemos ainda algumas situações desse gênero, né? E é engraçado que às vezes nós vemos isso na TV e até estranhamos uma atitude dessa, né? Uma atitude de justiça, né? De amor, né? Você vê da pessoa mesmo. Aquilo estranha. Por quê? Porque nós sempre estamos acostumados a essas coisas menos nobres, né? Nós ligamos a televisão, às vezes, vemos só tragédias, só pessoas querendo enganar as outras, só isso. Então, quando nós vemos algo positivo, né, até estranhamos, né? E está na hora de mudar. Chegou esse momento, na verdade, né? De mudarmos isso, de começar a fazer diferente, entendeu? Para podermos chegar nessa situação. E tomara que seja em breve. Humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos e tempos surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso, depois homens com autoridade, instrumento de Deus, que em alguns anos o fazem avançar alguns séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente. E, seja assim, a nação transformada será mais feliz neste mundo como no outro. Então, como eu disse, eu comentei aqui, esse lado de Capela, um povo que veio, fez, completou a sua condição, né? Não poderiam ter ficado lá, quando o globo de lá atingiu a condição, né? Eles foram exilados aqui, mas passaram aqui, aprenderam, né? A fazer o que é certo, a questão da moral, e atingiram a condição e retornaram, tá? Então, essa é a condição do progresso, é passo a passo. É o que está acontecendo com o nosso planeta. Vai chegar o momento também, já iniciou, na verdade, essa questão,
né, do exilamento. Então, está acontecendo esses processos para isso, tá? Para podermos fazer esse mundo chegar nessa condição também. Esses povos também. Obviamente, os nossos irmãos que estão sendo exilados também alcançarão também essa condição, e um dia poderemos caminhar juntos novamente. É da lei, né? É do progresso. Graças a Deus, né? Nós temos hoje condições de compreender isso, né? De poder entender isso, para podermos caminhar melhores aí e poder também contribuir melhor também com a providência divina. Tá bom, gente? O que eu tinha para dizer sobre esse assunto, eu paro por aqui. Vai ter mais uma parte que eu vou completar este capítulo, né, de Lei do Progresso, no próximo domingo. Tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar escrito no chat aí, ou conversaremos depois dessa primeira parte aí. Tá bom? Agora eu convido o Adriano com a mensagem, né, com a segunda parte aí, referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele tem um assunto novo aí para conosco aí. Tudo bem? Boa noite a todos. Bons estudos. É com você, Adriano. Obrigado, Alan. Realmente, como você falou, eu e a Mayara já terminamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai aguardar, então, a finalização, né, sua e do Eduardo, para a gente poder iniciar juntos o livro novamente, os livros. E hoje eu queria convidar vocês para fazer um passeio comigo sobre a filosofia espírita. Uma visão geral da espinha dorsal do espiritismo, que eu acho de extrema importância para todos nós conseguirmos ter essa visão geral para depois a gente estudar mais detalhadamente cada tópico. E para a gente falar sobre isso, sobre filosofia espírita, nós temos necessariamente que falar de Deus. Como nos diz o Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema do universo. Suprema porque não existe nenhum outro ser igual ou mais inteligente que ele. E do universo, porque abrange todos os planetas, todas as estrelas, sistemas solares, galáxias, etc., imagináveis e inimagináveis, ou seja, do universo infinito. Infinito no sentido de extensão e dimensão. Por enquanto, ainda não temos evolução suficiente para conhecer Deus, muito menos para compreender a sua natureza íntima. A gente tem apenas uma ideia intuitiva dele, mas a gente pode formar uma ideia da perfeição absoluta, né, dele, analisando alguns atributos que a nossa acanhada inteligência já consegue abranger. Então a gente busca lá no Livro dos Espíritos, eu não vou falar deles detalhadamente, mas eu só vou lembrar, né? Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. São alguns atributos que a nossa inteligência já consegue compreender, abranger e fazer uma ideia da perfeição absoluta de Deus. E a razão nos diz que Deus deve possuir todos esses atributos em grau supremo. Inteligência suprema do universo, nós estamos falando. E como consequência natural dessa inteligência, dessa soberania intelectual, Deus é a causa primeira de tudo o que existe nesse universo infinito. A gente está falando aqui do universo formado
de fluido, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, em todas as suas dimensões. E também esse nosso universo, né, que a nossa ciência humana está desenvolvendo e crescendo, que é o universo formado de fluido materializado, vamos chamar assim, no qual todos nós estamos mergulhados atualmente, nós encarnados. Então, é a origem de tudo nesse universo infinito de fluido e fluido materializado. Esse é o alicerce, é a base forte e segura da doutrina espírita. É o nosso Pai, nos cuida e nos ama. Então, não acreditar na sua existência em todo esse contexto que eu acabei de colocar fere a nossa crença no Espiritismo, porque não acreditar em Deus dessa forma, todo o edifício construído pela doutrina espírita desaba. Então, essa é a nossa base. Imaginemos este alicerce e vamos adiante nesse passeio pela filosofia espírita. Nessa criação que tem origem em Deus, ele criou e organizou leis que regem toda essa criação que eu comentei. Ele criou 2 elementos que juntos dão origem e constituem tudo o que existe nestes 2 universos infinitos que nós estamos falando. O primeiro elemento, na Gênese, nós encontramos com o nome de princípio inteligente universal. Esse princípio é a fonte de toda a inteligência que existe, em todos os seus estágios. Um exemplo aqui no planeta Terra, esse princípio inteligente se elabora em todos os reinos existentes, no mineral, no vegetal, no animal, na espécie humana. Nessa última fase, ele torna-se então um espírito imortal, um pensamento contínuo, consciência de si mesmo e desenvolvendo o seu lado moral. Então, essa é a principal criação de Deus. E a sua essência não é material, difere de tudo que nós entendemos de matéria, de fluido materializado. Mas é a principal criação de Deus. É o primeiro elemento. E o segundo elemento que Deus criou, na Gênese, encontramos com o título de fluido cósmico universal. A gente fala dele a todo momento. Essa é a fonte de todos os corpos existentes nos 2 universos, em infinitos estágios de pureza e ou modificação, transformação, tanto no estado de fluido como no estado de fluido materializado. Toda a criação que é baseada neste elemento, ela é finita, ela é transitória. E esse segundo elemento serve de instrumento ao primeiro, que é o princípio inteligente. Na questão número 27 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar esses 3 elementos, Deus, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, como a trindade universal que constitui todo o universo. Como vimos, então, o princípio inteligente é o principal elemento do universo, da criação de Deus. E esse elemento inteligente, ele não seria criado pronto nem perfeito, mas sim perfectível, de uma forma determinista, ou seja, ele parte da simplicidade e da ignorância
para a perfectibilidade de uma forma obrigatória. Todos nós deveremos percorrer esse trajeto da ignorância e da simplicidade até a perfeição. Então é um determinismo, ninguém pode fugir desse trajeto. Porém, essa perfeição, ela viria a partir do momento em que ela pudesse participar desse processo por uma conquista individual, através do seu próprio esforço, fazendo uso da sua liberdade. Então, até um certo momento, esse princípio inteligente vai evoluindo com a orientação de Deus e dos espíritos superiores. A partir de um determinado momento, então, a gente começa a participar disso. E aí a gente começa a nossa conquista pelo esforço, usando a liberdade. Deus, então, cria o segundo elemento, que nós já falamos dele, que é o fluido cósmico universal, para lhe servir, para a inteligência, de instrumento, e também para exercer ação sobre ele, sobre o princípio inteligente, com o objetivo de aperfeiçoamento e purificação, como a gente está verificando. Se esse segundo elemento não existisse, Deus criaria qualquer outra forma para esse processo de aperfeiçoamento do princípio inteligente. Mas ele criou este, através desse segundo elemento. Então Deus, através de suas leis, utilizou o segundo elemento em estado fluido. O segundo elemento, fluido cósmico universal, Deus utilizou dele para preencher o espaço existente no universo todo. Cada cantinho, como se fosse uma bacia, vamos pensar numa bacia, o universo é uma bacia com todo o seu espaço, e a gente vai lá e enche essa bacia com água. Imaginemos o universo todo preenchido com esse elemento fluido, um elemento fluido que preenche todos os espaços. Então vai constituir o universo. Não estou falando aqui de universo material, nem só universo fluido, tá? E aí Deus pega todo o princípio inteligente em todos os seus estágios e mergulha, insere e envolve por esse fluido cósmico universal que preencheu a bacia, que preencheu o universo. Pois esse segundo elemento, o fluido cósmico universal, é o seu instrumento, é o seu agente. Então, só pelo pensamento a gente conseguiria imaginar qualquer foco de inteligência fora desse fluido. Não existe nenhuma inteligência fora dele, pois ele é o único meio de comunicação e interação, esse meio que Deus criou para que as inteligências se comuniquem. E comunicação com o próprio Criador também. Então, com essa construção, a gente percebe, então, a essência do mundo espiritual, que é exatamente isso que a gente acabou de falar. Todas as inteligências mergulhadas num fluido, no fluido cósmico universal. Essa é a essência do mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive ao mundo material, que é o mundo de fluido materializado, que é uma consequência desse fluido em estado, sutil. Ele é a nossa pátria, é a vida futura ensinada pelo Cristo, o lugar de onde viemos e para onde vamos voltar. O mundo de fluido materializado, ele poderia deixar de existir sem alterar em nada a existência do mundo de fluido. Olha que interessante. A gente parte, então, do mundo espiritual, desse mundo de fluidos, e passa para o mundo materializado. Então, esse mundo de fluido materializado, ele poderia deixar de existir. Mas essa é a forma que Deus criou para a purificação e o desenvolvimento do foco de inteligência, do princípio inteligente. Ainda no mundo espiritual, cada espírito imortal, que é um foco de inteligência, atrai ao seu redor moléculas desse fluido cósmico do seu ambiente onde ele vive, conforme o seu nível evolutivo, e constitui, por assim dizer,
o seu corpo espiritual, o que a gente chama de perispírito. Então, conforme o seu desenvolvimento moral, conforme o nosso desenvolvimento moral, o nosso corpo fluídico, ele poderá, então, ser mais ou menos grosseiro, mais ou menos pesado, obter mais ou menos luz, através da nossa conquista, e possuir menos propriedades. Ou seja, quanto mais evoluído eu sou, quanto mais o meu perispírito é sutil, mais propriedades eu tenho na hora de atuar, na hora de realizar as coisas no mundo espiritual e até as influências no mundo material. Então nós vimos Deus, os 3 elementos, os 2 elementos, a criação do mundo espiritual, onde todas as inteligências estão mergulhadas. Porém, como parte, né, desse nosso aperfeiçoamento e purificação, Deus quis que as inteligências saíssem do mundo espiritual temporariamente, com suas características próprias, porque o mundo espiritual tem características, a gente vai ver durante esse estudo, e temporariamente mergulhassem num fluido materializado, que é o processo de encarnação, é encarnar quantas vezes forem necessárias, que é a reencarnação, para atingirem essa perfeição relativa. Esse mundo de fluido materializado, que é o mundo material e que hoje nós estamos encarnados, mergulhados nele, como o próprio nome diz, é formado do próprio fluido que constitui o mundo espiritual, porém, num estado modificado, alterado, como se houvesse sofrido uma condensação, tornando-se mais grosseiro e mais pesado. Todo esse processo sendo realizado pela vontade de Deus. A gente encontra na Gênese lá como é que se formam os mundos materiais, né? Todo esse processo realizado pela vontade de Deus, com a ajuda dos seus mensageiros, os trabalhadores do bem, sob a ação direta de suas leis divinas, perfeitas, eternas e imutáveis. Quando nós estamos, então, encarnados, nesse segundo momento, saindo do mundo espiritual para o mundo de fluido materializado, nós, espíritos imortais, captamos os estímulos do ambiente externo através dos sentidos do corpo físico. São peculiaridades diferentes do mundo espiritual. Essa captação é de forma individualizada, né, canalizada. Por exemplo, os olhos, a gente enxerga por um sistema criado só para isso. E aí essa captação passa pelo sistema nervoso, passa pelo cérebro, pelo perispírito e chega até o ser imortal, que é o espírito. Ou seja, esse processo ele ocorre de fora para dentro. Isso é o que acontece aqui no mundo material, de fluido materializado. Esse corpo ele está totalmente ligado, molécula a molécula, com o seu perispírito, que é aquele corpo fluídico que a gente falou agora há pouco. E coloca todos nós em condições de igualdade diante das leis da fisiologia, seja eu inferior ou superior. O corpo físico nos coloca em situação de igualdade, pois ele é formado dos mesmos elementos para todos, como eu disse agora há pouco, né? Seja inferior ou superior. Em todos nós, os efeitos que o corpo produz são os mesmos e as necessidades são as mesmas. Todos temos fome, frio, sede, cansaço, dores e prazeres físicos. E, se não forem satisfeitas essas necessidades, o corpo pode morrer, que é o fenômeno da morte. A alma, ela é influenciada permanentemente pelas sensações proporcionadas por esse corpo físico. Fazem parte dos nossos desafios, a gente vai ver mais para frente. Pelas ilusões que a matéria pode nos criar, dependendo do meu estágio evolutivo, dependendo da minha falta
de vigilância. E a alma pode, por essa razão, ter a sua vontade dominada por essas sensações, em detrimento dos valores morais que ela deve conquistar para ter paz e felicidades verdadeiras. Então, nós podemos nos deixar levar pelas sensações, pelos estímulos da matéria. É o que acontece muito conosco. A Mayara falou nas 2 semanas anteriores sobre o apego e depois sobre o desapego, né? Tem tudo a ver com esses estímulos do corpo físico. A alma, ela pode, no corpo físico, esconder ou camuflar aquilo que pensa e sente, de acordo com as suas emoções, com seus interesses, desafiando nossa capacidade, outros, né, desafios de sermos sinceros, puros, verdadeiros, em qualquer situação. Isso é um desafio e tanto, porque ela nos permite sermos ou parecermos aquilo que não somos ainda. Já no corpo físico, né, no mundo, no corpo fluídico, no mundo espiritual, que é a nossa origem, acontece de forma diferente. Lá, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos. Ou seja, quanto mais evoluído é o espírito, mais as moléculas de seu perispírito são mais puras, tornando-o assim menos grosseiro e com mais propriedades. As percepções do ambiente lá no mundo espiritual, elas são gerais por todo o perispírito. Então lá eu não enxergo por um órgão criado só para enxergar. Eu enxergo por todo o meu perispírito. Todas as sensações captadas do ambiente eu percebo por todo o meu corpo fluídico. As leis que regem no mundo espiritual são leis morais, não são leis de fisiologia como nós temos aqui do corpo. E por essa razão, a nossa situação evolutiva é que define a constituição e a situação plástica e dinâmica do meu perispírito, do meu corpo fluídico. Lá eu não tenho como me esconder, eu não tenho como ocultar um pensamento ou ter um sentimento e demonstrar outro. Lá nós somos o que realmente estamos, né? Somos o que realmente estamos. E lá o corpo fluídico não morre. Por isso o perispírito não sente dor, não sente frio, nem fome, nem cansaço. Daqui a pouco vocês vão me perguntar, mas a gente vê relatos aí na literatura espírita de espíritos que sentem. Sim, mas é um processo não de fora para dentro, mas de dentro para fora, como a gente vai ver na sequência. À medida que o espírito evolui, ele compreende melhor as coisas, altera para melhor os seus sentimentos e pensamentos, melhora a constituição do seu corpo fluídico, altera sua forma e suas necessidades físicas vão diminuindo. Olha que interessante. Na verdade, quem sente fome, frio, sede no mundo espiritual são os espíritos ainda apegados à matéria. Pensam e sentem ainda naquele nível, alteram a constituição do seu perispírito, em alguns casos acham que estão vivos no corpo físico ainda e têm sensações desse tipo que a gente acabou de falar. Mas é um processo que vem de dentro para fora. À medida que ele vai se conscientizando e compreendendo que ele já não mais vive no corpo físico, ele vai deixando de ter essas necessidades. Pois, no mundo espiritual, o processo acontece ao contrário do mundo material. Ou seja, nosso interior define nosso exterior e nossas necessidades, coisa que não acontece no mundo material, porque o corpo físico não sofre essa influência da mente pensar e sentir como no mundo espiritual.
passamos a dominar, quando evoluímos, a nossa vontade e, por consequência, dominamos a influência da matéria. Olha que interessante. Então, à medida que pensamos e sentimos de acordo com as leis de Deus, nós vamos nos desapegando da matéria. Por isso que o mundo material tem esse objetivo de nos desafiar, de nos desenvolver as virtudes que temos em estado latente. E aí mostrarmos que aprendemos, que a matéria não me domina mais. No planeta Terra, com o auxílio dos enviados de Deus, aprendemos que o ser humano é constituído de, então, lembrando esse nosso raciocínio, a alma, que é o espírito imortal encarnado, né, que é uma parte daquela fonte de inteligência que é o principal elemento criado por Deus. Essa alma, ela tem o seu perispírito, em qualquer lugar que ela esteja, ela tenha o seu corpo fluídico, que é formado dos ambientes do lugar onde ela vive, que ela está vinculada, que é uma derivação do fluido cósmico universal. O corpo material, então, alma, perispírito, corpo material, que é uma outra derivação do fluido cósmico universal, num estado diferente, num estado, entre aspas, condensado, e que nos coloca nessa situação de igualdade. E, para que exista a vida do corpo material, a gente aprende nas obras básicas que esse corpo físico se une ao fluido vital, ao princípio vital, que juntos nós temos o fenômeno chamado vida orgânica. Então, todos esses elementos, tanto o perispírito, corpo físico, como esse fluido vital, é uma derivação desse fluido que preenche todo o universo. Então, mergulhados neste segundo elemento, que é o fluido cósmico universal, seu instrumento e agente, todos somos iguais, nesse caso, para a dor e o prazer no corpo físico. Vivenciamos situações que nos fazem evoluir em dois sentidos. Aí a gente passa para já o desenvolvimento da inteligência, que é dois sentidos gerais, inteligência e moralidade. Nós vimos hoje com o Alan, no Progresso, que a inteligência vem primeiro e o moral nem sempre acompanha a inteligência no mesmo nível. Então, através da inteligência, nós exercitamos, adquirindo conhecimentos para o desenvolvimento da razão do ser inteligente, do princípio inteligente e do livre-arbítrio. Passamos, então, a fazer escolhas e não somos mais orientados pelo instinto. Eu cheguei aqui num termo que me propiciou realizar esse estudo, que eu já vou até pedir para a Mayara, semana que vem eu vou continuar, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre instinto e emoção. Então, desenvolvendo a inteligência, nós vamos deixando de sermos orientados pelo instinto, e que a gente vai entender um pouquinho também o que é instinto. E quando a gente começa a controlar a nossa vontade, começa a conhecer as coisas, compreender as coisas, a gente começa a fazer uso do livre-arbítrio, e quando a gente controla a vontade, a gente então mostra um aspecto da evolução moral. Porque quando a gente controla a vontade, vamos lembrar dessas duas formas de captar, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. No mundo espiritual, quando eu domino meu pensamento, meu sentimento, quando eu tenho controle de mim mesmo, eu estou mostrando evolução moral, porque aí eu vou fazer sempre as melhores escolhas. E no corpo físico, quando eu controlo a minha vontade, eu não deixo que os estímulos do corpo me dominem. Eu mostro quem manda, e aí eu demonstro a minha evolução moral.
eu cheguei no instinto, né, na evolução intelectual e moral, e mostrando que existe uma outra força que atua em nós. Mas eu vou parar por aqui, já são 19 horas e 58 minutos. Já deixo marcado com vocês para a semana que vem. Eu vou continuar dessa parte, falando do instinto, e depois falar um pouquinho de paixões e vícios, imperfeições, e talvez gostaria de chegar nas emoções, que para mim tem sido um desafio, tá bom? Então,